Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós estamos na nossa aula de número 17. Para a aula de hoje, nós iremos fazer uma leitura e interpretação de texto. O texto que foi escolhido para essa atividade é um poema de Carlos Drummond de Andrade. E antes de nós falarmos sobre a atividade, vermos as questões e a leitura, eu gostaria que a gente acompanhasse aqui algumas informações importantes sobre este poeta. Então, pessoal, vamos à leitura do poema. Poema Lembrança do Mundo Antigo. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sobre as pontes. Os outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados. O guarda civil sorria. Passavam bicicletas. A menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. As crianças olhavam para o céu. Não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas. Esperava cartas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar vestido novo, mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. As questões. Na questão 1, nos versos do poema estão sentimentos sobre muita coisa do mundo antigo. Analise os versos e diga como você vê os problemas hoje. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. Presta atenção nesse verso. Clara, uma criança, né? E para elas, os países da China, da Alemanha, estava todo mundo tranquilo. E hoje, nos dias atuais, como estão os países? Em sua opinião, o mundo. O mundo está tranquilo, o mundo está em paz, os outros países estão em paz? O que você tem acompanhado pelo jornal, pelas redes sociais, até pelas notícias que você tem lido? Como está o mundo? Está em tranquilidade? Qual a sua opinião a respeito disso? Você vai escrever aí a sua opinião, tá? Letra B. A água era dourada sobre as pontes. Outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados. Nesse texto, aqui nessa parte desse verso, melhor dizendo, ele fala sobre a água era dourada, o céu era azul, límpido, rosa, né, no final da tarde, alaranjado. E hoje, como mostra a natureza? Será que a nossa natureza é como essa de Clara, em que o céu estava limpo, em que as águas eram limpas, o sol refletia na água, né? E se a água era pura, era cristalina? Como está a nossa água hoje? A água do nosso rio é dessa maneira? Resposta pessoal, tá? Letra C. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. Quando ele usa esse verso aqui hoje, ele fala que os perigos eram simples, as doenças eram corriqueiras, comuns, né? Isso, a gripe, o calor, porque o calor incomodava, os insetos, era esse tipo de preocupação que havia na vida de Clara. E hoje? Quais os perigos que nós tememos hoje? O que é que você acha? O que é que mais traz medo para nós? Na letra D, você acredita que podemos transformar a realidade do mundo hoje para um mundo melhor? Apesar de nós estarmos aqui em uma situação talvez difícil, de perigos, e aí, o que nós poderíamos fazer? Existe saída para isso? Tenho certeza que existe. Você, com certeza, tem ideia do que pode acontecer para nós mudarmos a nossa realidade. O que a gente precisa fazer para ter uma natureza melhor, para evitar que alguns perigos aconteçam, para evitar as doenças que são perigos que assolam a nossa vida hoje? O que a gente pode fazer? Certo? Você vai escrever aí essas sugestões. Presta atenção, gente. Em cada questão aí tem 2 linhas. Não é necessariamente só 2 linhas para vocês responderem, tá? Aqui é só uma média. Vocês podem responder em mais linhas, tá bom? Questão número 2. Sobre a estrutura do poema, responda. No poema, há quantos versos,
quantas estrofes? E aí, lembra que verso é cada linha do poema. E o que são as estrofes? São os agrupamentos desses versos. Então, analise lá o poema. Nós temos quantas estrofes, quantos versos? Na letra B, o poema possui rimas? Lembra que na aula passada nós falamos sobre poemas que não possuem rimas? Como são chamados esses poemas? Então, na questão I, só está perguntando se você encontra rimas nesse poema aí, tá? Na letra C, reescreva um verso que mais lhe chamou a atenção e diga o porquê. Releia o poema novamente. Veja qual verso desse poema mais lhe chamou a atenção. Por que que você gostou desse verso, certo? Na próxima segunda-feira, vocês me entregarão essa atividade, vão tirar a foto, tá certo? E mandar a atividade para mim. Durante essa semana, vocês poderão tirar as dúvidas. Hoje mesmo estarei aqui disponível vocês no período de toda essa manhã para que vocês venham tirar as dúvidas. Durante a semana também, vocês podem me enviar mensagens que eu estarei disposta para auxiliar vocês nas atividades. Um abraço para todos vocês, uma ótima semana de atividades. Hoje é só o começo, hoje é português e amanhã nós teremos aí as outras disciplinas. Com fé, com foco e determinação nós iremos vencer, vamos alcançar os nossos objetivos e teremos um ano letivo com certeza proveitoso. Um beijo para vocês.